Deputado Reginaldo Lopes, pela minoria. Tem que soltar o microfone, deputado. Opa, agora foi. Pronto. Obrigado, presidente. Quero também te parabenizar pela condução da sessão e dos acordos. Quero cumprimentar também o relator Henrique e os demais líderes, né? Quero pedir para agregar o nosso tempo de líder da minoria e quero pontuar que, de fato, nós estamos aqui encaminhando favorável a matéria, né? Ressalvados os destaques, porque achamos que, de fato, é necessária esta medida, né? Nós estamos numa situação de anormalidade, no momento que temos um orçamento de guerra, então é fundamental ter um regime jurídico transitório e emergencial para a questão do direito privado. Porém, algumas matérias poderiam ser tratadas para acolher as diversas realidades do nosso povo. E eu quero aqui destacar algumas. Por exemplo, acho que é um prejuízo retirar do item que tratava sobre a mobilidade urbana, né, a diminuição da cobrança, que é, na verdade, uma exploração. Nós precisamos regular esta relação dos trabalhadores de aplicativos no Brasil, que cresce a cada dia, já são aí mais de 5 milhões de brasileiros e brasileiras, né, que, de fato, não tem nenhuma segurança do ponto de vista previdenciário, trabalhista, nem apoio sequer ao auxílio-saúde, e, portanto, nesse momento que diminui a demanda, era fundamental ter uma diminuição dos 15% na taxa que cobra essas empresas, né, os donos das empresas de aplicativo. Eu acho que poderia retomar esse debate. Também acho extremamente sensato que, de fato, houve um acordo, mas eu quero reforçar aqui o pedido do deputado Paulo Teixeira, mas também da deputada Natália Bonavides, do PT do Rio Grande do Norte, no sentido de garantir a urgência e a votação no PL 1975 de 2020, garantindo aí que não terá despejo e reintegração de posse nesse período de pandemia. Ou nós acreditamos ou não nas medidas de isolamento social. E, portanto, é um absurdo permitir tanto o despejo de ocupações urbanas como também as questões rurais. Acho também um erro, né, na mesma direção das medidas de isolamento social, permitir, né, atividades religiosas, né? Eu defendo a liberdade religiosa, mas acredito que essa atividade reúne aí dezenas, centenas, milhares de pessoas e, de fato, não é recomendado nesse momento de pandemia, né? Apesar de ser um direito constitucional, mas muito bem dito pelo deputado Arlindo Chinaglia, não um direito absoluto, né? Então, não pode prejudicar, né, e colocar em risco a vida de milhões de brasileiros e brasileiras. Portanto, acho que precisava rever, né, e também entrar aí como uma proibição, né? Também quero destacar a fala da deputada Fernanda Melchione, porque, de fato, ela propõe, e é justo, já que nós vamos suspender, né, a prisão domiciliar corretamente, do não pagamento da pensão alimentícia, que, de fato, o Estado possa fazer essa indenização, incluindo, né, automaticamente as mulheres que não estão recebendo essa pensão alimentícia no auxílio financeiro emergencial. Acho que nós temos que tratar desta matéria, ela é extremamente justa e importante, né? Também, eu acho que nós poderíamos avançar mais na questão dos aluguéis residenciais, né? E o deputado Molon falando, do PSB, eu acho fundamental que a gente pudesse garantir a suspensão para aqueles que, evidente, têm um cadastro positivo, né? Não tem condição de pagar nesse momento porque diminuiu a renda ou está na medida de isolamento, é um trabalhador informal, um microempreendedor, e, portanto, ele deveria ter esse aluguel suspenso e, lógico, garantido o parcelamento posterior à pandemia. Então, acho que essas são as observações. Também diria que vejo com preocupação a alteração no Código do Consumidor, se tratar e está sendo feito por uma medida infraconstitucional, tenho dúvida,
mas, no geral, eu quero dizer que é extremamente importante a aprovação dessa matéria, né? É importante para as relações e para dar mais estabilidade e segurança jurídica e impedir aí que, durante a pandemia e pós-pandemia, tenha aí um conjunto de ações e que acaba prejudicando o trabalho do Poder Judiciário. Por último, eu quero trazer aqui também a preocupação. Eu acho que esta casa deveria ter uma posição política firme contra a medida provisória 966. A medida provisória, já dita aí por outros oradores, a medida da impunidade, né? Ou seja, da licença para matar. Da licença para continuar o presidente Jair Bolsonaro cometendo seus crimes de comum em relação e agora fiscal, que é uma proteção dos crimes de responsabilidade no exercício da presidência, por isso ele dita esta medida provisória na calada da noite, para evitar processo do ponto de vista civil e do ponto de vista administrativo, tendo em vista que ele cometeu e continua cometendo vários crimes do ponto de vista da nossa legislação sanitária. A nossa legislação sanitária, o nosso Código Penal brasileiro, prevê aí que ele não pode ter esse comportamento, justamente porque nós estamos em estado de calamidade, né? Ele reconheceu por decreto, temos orçamento extraordinário, orçamento de guerra, e nós temos um Código Penal. E ele, em todo momento, infringe a legislação, né? O que recomenda os profissionais da saúde, a ciência, né? As próprias organizações internacionais, as recomendações a partir das medidas de isolamento. Então, evidente que ele busca aí uma autoproteção dele próprio e do seu governo. Se não bastasse o que ele já fez, né, nos últimos meses, do ponto de vista de buscar aí mudar o diretor-geral da Polícia Federal, que está bem colocado naquela reunião do dia 22, na reunião ministerial, né, que nós também pedimos aí ao ministro Celso de Mello que possa liberar, né, para que toda a população possa conhecer o conteúdo daquela reunião ministerial no dia 22 de abril, porque, de fato, ele agride ali várias autoridades que estão cumprindo o seu papel, né, extremamente agressivo contra a posição dos governadores, né, chega a falar que eles precisam ser presos, né, algum ministro da sua equipe, também agride prefeitos, ou seja, né, o ente da federação mais importante que, de fato, está enfrentando, né, a pandemia no dia a dia, estão sendo agredidos, né, numa reunião ministerial. Também chegaram até dizer, né, pelo que nós estamos sabendo do vazamento desta reunião, que os ministros do Supremo Tribunal Federal deveriam ser presos. Ou seja, é um absurdo, né, uma reunião, né, num palácio do Planalto, né, com o maior gestor, chefe da presidência da República, Jair Bolsonaro, tem esse nível de debate. Então, lamentavelmente, é um governo que já cometeu vários crimes, né? Em comum, 01, 02, 03, sei lá, 04, e agora ele até está usando o codinome de 05, né? É outro absurdo, né? Alguém, né, que tem responsabilidade pública deveria preservar pela transparência, ele chega a usar um codinome num exame, né? Então, lamentavelmente, eu acho que nós temos que formar uma opinião nesse parlamento, na sociedade, que esse governo está chegando ao fim. Esse governo, ele é um risco para a sociedade brasileira, é um risco para a democracia brasileira, ele é um risco sanitário, ou seja, a sua postura, né, desmobilizou as ações corretas dos prefeitos que estão lá na ponta tentando implementar a política de isolamento, as barreiras sanitárias, né? E ele coloca em risco esse trabalho pelo péssimo exemplo que ele passa para o país, que tanto que diminui aí o percentual, né, da taxa de isolamento social. Então, por todos esses crimes, eu acho que, de fato, nós não podemos aceitar essa medida provisória 966, que propõe aí uma alta proteção, como foi dito aí por outros deputados, uma licença para matar. De acordo agora, não precisava do estudo da Casa Branca não, porque nós podemos fazer aqui uma projeção simples, né, de modelo matemático, mas a Casa Branca acabou de divulgar um estudo e dizendo que até final de agosto, né, lamentavelmente o Brasil vai perder 90 mil vidas.
E o governo age como se não tivesse nada a ver com isso. Como se não fosse gestor do país. Ou seja, ele abre mão da liderança para fazer disputa política, fake news, falar mentira para a sociedade brasileira e dar péssimo exemplo. Né? Nosso cientista brasileiro, Átila, já tinha apontado essa estatística, essa possibilidade. Lamentavelmente, ele não faz nada. Não faz nada. Portanto, ele, com certeza, é sim um genocida. É sim um genocida. Né? Ele é responsável por cada morte. Né? Morte de CPFs e também morte de CNPJ. Vamos ser bem sinceros. O discurso e essa falsa polêmica entre economia e saúde é outro discurso mentiroso, fake news, porque não faz nada também. Nenhum centavo chegou às empresas, às microempresas, pequenas empresas, às médias empresas. Os bancos não querem operar, não têm apetite para o risco. É um capitalismo do lucro que está acostumado no nosso sistema financeiro. E os nossos créditos focalizados que nós votamos não chegou até as empresas. Portanto, o Bolsonaro é o responsável pela morte também das empresas. Por isso, nós temos que exigir o fim desse governo e eu termino dizendo que é um fora Bolsonaro.